E aí, galera, tudo certo, tudo tranquilo? Hoje temos aqui no nosso Câmara em Pauta, mais uma edição que está começando agora, um tema que vai deixar o programa fervente. Hoje, com certeza, esse programa pegará fogo, no bom sentido, claro, né? Espero que dentro, evidentemente, das nossas normas da boa educação, e eu tenho certeza que isso vai acontecer aqui com os nossos convidados, e do que manda, claro, a boa postura. Hoje a gente vai falar de arte versus liberdade de expressão, versus censura, versus ofensas religiosas, enfim. O nosso mote, claro, aquela exposição que aconteceu em Porto Alegre, né, patrocinada pelo Banco Santander, e que depois se espalhou por uma onda de outros tipos de arte, como no Museu de Arte de São Paulo, no Museu de Arte Moderna, o tal do nu masculino. Tivemos aqui um artista da cidade que veio aqui ao programa, já eu apresento para você, que teve obras também censuradas, depois mandaram voltar, mas atrás de um biombo. Então esse tema muito em voga na atualidade, muito em voga na sociedade hoje, e que pode levar também a questões políticas, a questões, sei lá, se é de direita, se é de esquerda. A gente vai tudo colocar isso aqui no liquidificador e fazer um belo debate sobre isso, porque já está mais do que na hora do Câmara em Pauta trazer esse tema que é bem relevante. Olha só, quem é que veio debater com a gente no programa de hoje. Eu recebo aqui Pastor Anistaldo, do PSC, que é vereador e primeiro vice-presidente da casa. Vereador, muito obrigado pela participação em mais um Câmara em Pauta. Olá, Leandro, um prazer estar aqui. Estamos à disposição para esse bate-papo aqui, que eu creio que será muito produtivo. À disposição. Muito obrigado. Também com a gente a Fernanda Cardoso de Faria, que é professora de História da Arte da Anhanguera. Professora, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Obrigada, eu agradeço o convite. Legal. E também com a gente, o artista que eu mencionei aqui no início, né, na cabeça do programa, Ailton Diller Malaquias, que é artista plástico de Guarulhos. Diller, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Leandro, muito obrigado pelo convite, a você e a toda a produção. Maravilha. Se você quiser participar do programa, lembre-se, acesse nossas redes sociais, a Câmara tem o Facebook oficial, ou então mande o seu e-mail para a gente, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugiro os temas que você gostaria de ver aqui retratados no programa. Olha, essa questão é bastante delicada, então vamos começar pelo começo, como diz o outro, né? Vamos começar do início. Professora, existe aí uma definição em palavras do que é o conceito de arte? É possível definir arte em palavras? Olha, eu acho essa pergunta muito boa, né, para começar esse debate, porque muito se tem falado sobre a exposição, tal, se é arte, se não é arte, mas enfim, o que é arte, né? Arte é a forma do ser humano se expressar, de expor o seu conhecimento, expor a sua opinião, expor a sua criatividade, expor seu sentimento, sua emoção, seja por forma de teatro, música, pintura, escultura, fotografia, arquitetura. Sou professora de arquitetura também e falo muito com os alunos sobre o seu lado criativo, o seu lado artístico. Então, o que é arte? É o ser humano se expressar. Portanto, a arte, ela não tem a principal função de gosto, a pessoa gostar ou não gostar. Ela tem a função do artista se expressar, né? Seja por esses meios que eu falei. Então, a arte, ela também tem como objetivo estimular o pensamento, o debate, né? Os debates construtivos, claros, e sempre respeitando a opinião do artista, né? A opinião daquela pessoa que aprecia a arte e a opinião do artista também. Então a arte, ela serve para fazer com que as pessoas debatam, as pessoas pensem. A arte contemporânea, por exemplo, né, são inúmeros os temas hoje em dia para a gente pensar, para a gente discutir. Então a arte, ela tem essa função. Então a arte é uma forma de expressão, se é que a gente consegue colocar em palavras. Isso. E aí eu vou emendar mais uma pergunta para você, para poder inserir aqui os nossos amigos no debate. E há um limite para essa expressão? Olha, ao meu ver, sim, deve haver um limite, né? Atualmente, né, tem essa exposição do MAM, por exemplo, né, que teve a participação e interação, né, de uma criança. Então, eu acredito que, assim, nesse caso, deveria ter um limite, sim. Então, no caso da criança, por exemplo, né, a gente não sabe como isso pode repercutir futuramente na vida dela, né? Uma coisa é você estar expondo ali a sua arte para pessoas adultas que têm lá a sua opinião ou não, enfim, elas são responsáveis por elas mesmas, diferente de uma criança, por exemplo. Então, eu acredito que deve haver um limite.
Só para acrescentar, havia um aviso, né? Havia um aviso no MAN, e é de responsabilidade dos pais. Colocaram ou não a criança em contato com aquilo e a mãe achou que não tinha problema, portanto, sem problema, levou. E tô com a mãe, acho que é isso aí. Se ela quer, tem que levar cada pai que cria o seu filho, né? De acordo com aquilo que acha certo. O vereador Pastor Enestaldo subiu à tribuna com relação a esse tema, né? Na sessão, acompanhado de outros vereadores, para falar dessa exposição, né, vereador? Eu lembro que o senhor fez um discurso aqui, até que o seu foi equilibrado, mas houve discursos mais acalorados aqui sobre essa questão da exposição lá do Santander em Porto Alegre, né? Verdade. Leandro, eu quero parabenizar a professora pela definição, né, do termo arte e, ao mesmo tempo, falar do meu posicionamento, né? Quero lembrar a todos que, além de parlamentar, eu sou um pastor evangélico e, com muito orgulho, defendo os princípios para a família. E quando eu fiz esse depoimento na Câmara, eu fiz não apenas com um posicionamento meu particular, mas um posicionamento de aproximadamente 86% a 90% da população brasileira que é cristã, né, entre cristãos evangélicos e cristãos católicos, e eles entendem que o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul foi uma exposição exacerbada, né? Houve ali alguns escárnios, e eu quero aqui, se você pontuar, que a gente continue, né? De forma que feriu, né, o cristianismo, feriu a boa conduta. E quando nós fizemos este depoimento na Câmara, fizemos para levar também o posicionamento da população, o posicionamento dos cristãos, o posicionamento daqueles que defendem os bons princípios. Pois o nosso país é um país extremamente católico, de cristãos, e são pessoas que defendem, acima de tudo, a moralidade. Então, assim, quero ratificar aqui o meu discurso na Câmara Municipal e dizer que a gente vai lutar sempre pelos bons princípios, pela ética, seja em quaisquer que for a área, né? Seja arte ou não, ela como exposição de quadros, música, né, dança, como a professora sabe que a arte ela tem essa abrangência, nós vamos sempre zelar pelos bons costumes. Pelos seus cálculos, eu estou incluído na minoria, aí nos 10%, que eu acho que é onde o Diller está também, né, Diller? Não tem problema, mas é assim, eu dei uma estatística, né, Leandro, do que é a população, na sua grande maioria, católicos, né, cristãos e evangélicos, na sua grande maioria, que entendeu que houve, né, um excesso quando se disseram de exposição de arte, né? Houve um excesso, né? Eu venho de família católica e não me senti ofendido, por exemplo. Mas enfim, é o que justamente que a gente vai discutir no programa. Eu quero ouvir o Diller primeiro. Eu já fiz parte dessa porcentagem maior, não considero necessariamente que seja esses 90, mas eu já fiz parte, hoje sou agnóstico, né? Inclusive essa maioria não me convenceu. Não concordo necessariamente, por exemplo, que houve certos exageros lá no caso de Santander, até porque a maioria das opiniões que foram colocadas sobre aquela exposição foram opiniões cegas. Cegas em que sentido? A maioria das pessoas não tiveram acesso àquelas obras. Se basearam em posts inclinados de pessoas que simplesmente fizeram suas críticas sem também saber o que estavam falando. Grandes artistas da história da arte nacional, inclusive como Portinari, estava presente lá naquela exposição. E o ato de, por exemplo, 2 ou 3 obras de 200 e poucas reunidas ali, criar essa polêmica, não necessariamente pode dizer Para que ser aquilo preciso, não era 4 arte. entre as 263 obras Olha aí. da exposição. O que se abordou até agora sobre esse tema é como se fosse uma coisa muito maior do que foi. E não necessariamente é. Quando você defende na história da arte, os conceitos do que é arte, produzindo a história da época, como dizia Raul, a história retrata sua época. E aquele conceito retrata as épocas até o nosso momento atual. Então não acredito sim nesse excesso, não. E quando nós vamos tratar de excesso a nível religioso e a nível de defesa de princípios, o debate é muito maior e a pancada pega dos dois lados muito mais fácil.
Professora, você acha o que é essa exposição lá de Porto Alegre? A gente vai falar da do dealer também, mas da de Porto Alegre você acompanhou o caso? Acompanhei e também não me senti ofendida, apesar de acreditar, sim, nos princípios ali cristãos, religiosos. Acredito, sim, e não me senti ofendida. Pelo contrário, eu estimulo, né, que as pessoas têm a liberdade de expressão delas. E ali foi uma forma de se expressar. Eu reconheço aquilo como arte, sim, é um estilo artístico e deve ser respeitado também a opinião dos artistas. Eu não procurei leis a respeito, mas tem algo que diga, vereador, você que é um homem das leis, essa coisa de a ofensa à religião, isso está em alguma lei, está em Código Penal? Não, é assim, você fala de ofensa à religião, os princípios morais bíblicos, ele fala quanto ao ensinamento para a criança, né? Por exemplo, Leandro, quando eu falo de excesso da arte, né, eu gostaria de lembrar que a professora pode corroborar comigo, por exemplo, o filósofo Aristóteles, ele disse que, fazendo um resumo do que é arte, ele disse que a arte é uma imitação da realidade. Então, veja bem, quando expuseram aqueles quadros ali, né, com hóstias que é um elemento sagrado da Igreja Católica, e eu quero ter o direito aqui de não falar o que eles escreveram nessas... Eu acho que não é nem bom, né, citar aqui o que escreveram nas hóstias. Que é o nome do órgão sexual feminino, órgão certo? de vários órgãos, né? Mas eu trouxe até aqui algumas figuras que eu acho que o debate, por enquanto, não precisa, e eu gostaria de ter a liberdade que, se caso for, eu mostrasse essas figuras. Fique à vontade, né? vereador. Por isso que eu falo do excesso, né? Por exemplo, imagem do Cristo, né? A imagem do Cristo profanada com braços, né? Com elementos da relação sexual, né? Nós vemos ali quadro de criança, escrita criança viada. Então, assim, nós entendemos, aí você falou, está escrito em alguma lei? Veja bem, o princípio bíblico, ele diz que a moralidade, ela tem que começar, sim, pela família e protegendo, acima de tudo, a criança. Porque a criança é o futuro da nossa cidade, do nosso estado. Se a gente for para a lei defende. O Estatuto da Criança e Adolescente defende de forma precisa. Não pode-se nem insinuar, né? Ainda mais fazer o que estão fazendo a nível de país, nas cidades, e dizendo que é arte. Então é assim, nós precisamos entender, né? Foi falado aqui pela professora e pelo caro colega acerca da ofensa. Mas vamos entender o que é ofensa. Às vezes não é ofensa física, mas é ofensa moral. E houve sim. Nós precisamos entender que houve ofensa moral, né? Fazendo pouco caso do que é elemento sagrado da Igreja Católica, né? Fazendo pouco caso do símbolo cristão, que é do Senhor Jesus, que é o Salvador de toda a humanidade. Então, assim, ao meu ver, tá? Exacerbaram no que diz respeito ao que é arte, né? Eu acho que, vamos ser bem claros, o Banco Santander, entendendo que houve, né, de forma precisa, eu quero falar aqui, um exagero, né? Tomou providências necessárias para que aquilo parasse, retirasse antes do tempo. Então, assim, tá claro. Se hoje você fizer, ô Leandro, né? Se hoje você fizer uma pesquisa, não estamos falando aqui de ofensa diretamente, mas se você fizer uma pesquisa a nível de país, eu estou falando, quem concorda com aquilo e quem não concorda, você vai ver que a grande maioria não vai concordar, porque foi um absurdo. Quando a gente entra no campo ofensa, acho que a gente entra no campo interpretativo, né? Sim. Subjetivo, porque o que é ofensa para você cabe a interpretação. Pode não ser para mim, cabe a interpretação. Ao mesmo tempo que um culto para você pode não ser ofensa, e para mim pode ser uma ofensa que enxergue naquele culto, né? Então acho que vai no campo da interpretação. Diller, eu queria que você contasse o que aconteceu na sua exposição exatamente aqui, antes da gente ir para o intervalo, porque aí a gente vai aprofundar a questão ainda mais. Eu vou linkar, porque dá para fazer isso. Por exemplo, lá no Santander, o ato de eles terem parado com a exposição e o ato de terem parado alguma exposição minha aqui é porque envolve dinheiro e ninguém quer perder dinheiro. Ponto. Isso é um ponto principal. Tanto aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que não fui eu que provoquei o processo, quanto lá no Rio Grande do Sul, a promotoria não entendeu que tivesse nada que ferisse o Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso está exposto. Eles fizeram uma nota em relação a isso.
Quanto a profanar a imagem de Cristo, eu, por exemplo, eu não sou cristão e eu sou agnóstico, pastor. Respeito sua pessoa, inclusive, não tenho nada contra sua pessoa no campo pessoal. Obrigado. Mas, historicamente, não houve mais deformação ao cristianismo do que partindo de muitos cristãos, inclusive. Então, quando o artista ele retrata e ele expõe isso, a minha saída das religiões, todas as três que eu tentei fazer parte, todas as três cristãs, inclusive, porque o candomblé também é cristão em sua maioria, foi por causa das pessoas. Não foi por causa de Cristo, é por causa das pessoas. E a história reforçou que eu saísse. Trazendo para a cidade, eu não tive a chance de discutir com as pessoas que discordaram da minha obra. Elas simplesmente acharam ruim. Houve uma fala, inclusive, dizendo assim: você não tem que falar desse tema, quando eu critiquei a pedofilia na igreja. Eu falei, mas como eu não vou falar de um tema tão importante, eu tenho que fingir que não existe? Eu saí da religião por causa disso também. Então eu estou expondo o porquê que isso me incomoda tanto. Fica através da arte, como positivo, disse aqui a professora. Né? E isso fica mais ou menos como: você não pode abordar o tema, tem que meter um cabresto na gente. Aí é a tal da censura. Né? E você fica quieto. A censura ela não parte só a arte, ela parte também dentro dos espaços religiosos. Infelizmente, pastor, eu não sei qual é a sua linha de atuação religiosa, mas Lutero mesmo já vinha questionando esse tipo de atuação antes da divisão da igreja. E hoje, infelizmente, isso não mudou. Depois que Lutero partiu, é como vocês falam assim: vai pra porra, menino. Mas só pra gente resumir aqui, Dira, deixa eu mostrar os seus quadros que saíram, que você falou que fazia crítica à pedofilia na igreja, né? Positivo. Que é esse aqui. Dá pra gente mostrar aí, tá? Esse quadro aqui. Tá? Aí o que aconteceu? A prefeitura mandou você retirar, é isso? E assim, eu fui atacado por pessoas ligadas às igrejas. Só pra gente resumir que eu já tenho que chamar um intervalo. Tá? E no dia seguinte, a prefeitura mandou tirar as obras. E esse aqui foi o outro quadro que representava? Opa, aí o corpo e o sangue de Cristo. Aqui, o corpo e o sangue de Cristo. Vamos mostrar. Eu critico o modo que algumas religiões vendem a imagem de Cristo de modo sujo. Isso, aqui, ó, corpo e sangue de Cristo. Então, esses quadros, a prefeitura mandou retirar, certo? Retirou. E aí a infância da Vale da Juventude entendeu que poderia voltar. Mandou voltar porque as mesmas voltou pessoas, atrás de um biombo, não é isso? As mesmas pessoas que criticaram a exposição entraram com processo na justiça. E a justiça mandou devolver as obras para o lugar. E foi a infância da Vara e da Juventude. Sim, a Vara da Infância da Juventude. A Vara da Infância da Juventude. E também no Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que mandou, autorizou... Através da promotoria da Infância da Juventude. Que a exposição também. do Santo André fosse reaberta. Eu vou fazer uma pausa para a gente fazer o intervalo, para depois a gente entrar, e eu quero ouvir da professora, se esse tipo de coisa acontecia desde a Idade Média, lá atrás, no Renascimento, que a gente tinha porque a gente tinha esculturas representando o corpo nu, inclusive, né? E se isso já era uma polêmica naquela época, provavelmente sim. Provavelmente esse assunto é um assunto que vai continuar sendo polêmico sempre, né? Não vai se esgotar aqui, mas a gente tem que levar pelo menos o máximo de informação para as pessoas poderem aí fazer o seu julgamento e assim como entenderem melhor, tá certo? Então, Câmara em Pauta vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, beba sua aguinha, já voltamos. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos
até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legal, Câmara em Pauta de volta. Hoje a gente está debatendo aqui sobre arte e liberdade de expressão, arte versus censura, enfim, aqueles temas polêmicos que você deve ter acompanhado aí com relação às últimas exposições de arte muito discutidas, inclusive nas redes sociais. Hoje as redes sociais pautam praticamente as notícias aqui no país. Antes de ir para o intervalo, eu falei que eu queria ouvir a professora sobre história da arte. Isso acontecia antigamente, professora? Aqueles nus renascentistas, tinham essas polêmicas todas? Já acontecia, sim. O nu artístico, ele está presente na arte, data-se 12 mil anos atrás, desde pinturas, como esculturas também, e naquela época também gerava algum certo tipo de polêmica, né? Até hoje você percebe que o corpo nu ainda é um tabu na nossa sociedade. Muitas pessoas associam o corpo nu à sensualidade, à sexualidade, então assim, não conseguem enxergar o nu artístico como uma forma de arte também, uma forma da pessoa se expressar, né? Eu vejo o caso do Man, por exemplo. Muitas pessoas viram a imagem da menina e o artista e já associaram o corpo nu, então isso para mim não é arte. Não, o nu artístico, ele está presente na arte, seja na pintura, na escultura, no cinema. Qual o propósito daquilo, né? O que o artista quis passar? A pessoa deve ver o panorama todo, né? O que o artista queria com aquilo. Ele estava fazendo uma releitura da obra da Lygia Clark, em que essa obra dela, as pessoas interagiam, né? Saía da tela objetos em que as pessoas pudessem interagir com eles. Então, o artista, né, o Wagner Carioca, ele se expôs como uma dessas esculturas, em que as pessoas pudessem interagir com ele. Muitos já viram aquele nu artístico como uma forma de sexualidade, ainda mais que envolveu uma criança. É nesse o ponto que eu queria chegar sobre a censura que eu falei logo no começo. Deve haver uma censura? Sim. Inclusive, como você falou, né, haviam sinalizações de que o que havia ali... Acho que eu vou trocar a sua palavra para a gente poder esclarecer melhor, que é no que eu ia entrar e ia perguntar justamente para o vereador e para o dealer. Não censura, mas assim, deve haver uma autorregulação, uma classificação etária, talvez. Isso, exatamente. Tanto que assim, eu vou usar o meu exemplo. Eu sou mãe e se eu estivesse ali para entrar ali no MAN, para apreciar aquela performance artística sozinha, eu entraria e iria gostar e tudo mais. Agora, se eu estivesse acompanhada da minha filha, eu não entraria, porque talvez aquele conteúdo ali pudesse prejudicar ela ali, o conhecimento dela, enfim, a formação dela, de alguma forma. Como pode ser que não prejudicasse em nada, fosse totalmente indiferente e ela poderia até esquecer que aquilo aconteceu um dia. Mas eu, como mãe, eu não correria esse risco. Mas da mesma forma, eu não condeno, não julgo, enfim, não critico aquela mãe que estava ali com aquela criança. Ela devia ter lá os motivos dela, as razões, ideologias, enfim, para expor a criança ali àquele nu artístico, talvez até para tentar quebrar esse tabu do corpo
corpo nu que existe na nossa sociedade. Vereador, o grande problema das exposições do Santander, as alegações, né, como acredito que foi um pouco da do Diller também, é que o espaço ele era totalmente aberto e as crianças tinham fácil acesso, sem nenhuma classificação etária ali ou sem nenhum tipo de aviso. Você acha que se tivesse esse tipo de aviso, esse tipo de classificação etária, já ajudaria no seu entendimento, até para a população que o senhor representa, ou para parte da população que o senhor representa? Sem sombra de dúvida. A gente não está ponderando aqui em análise a questão arte em si. Se eles querem fazer uma arte com esse tipo de encenação, faça para um público recluso, né? Agora, quando abre para crianças, a professora ajudou aqui no meu posicionamento. A professora me ajudou no meu posicionamento. Ô Leandro, eu sou pastor e eu preciso citar a Bíblia, tá? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. O sábio está falando isso. E até quando ela crescer, ela não se desviará do caminho. Então, assim, como que eu pego uma criança? A Bíblia também ensinou que até os 7 anos de idade a criança não tem tirocínio espiritual nenhum. Então, assim, eu pego uma criança, levo ela para uma exposição que dizem ser arte, né? A princípio sim, depois não, quando vem para a parte exacerbada, e coloco uma criança para tocar num adulto nu. Para mim, volto a dizer, isto é um absurdo. O que nós vamos passar para nossas crianças com isso? A professora falou aqui, o que a criança pode pensar a partir daí? Você, Leandro, não tem como discernir o que a criança pode pensar a partir desse momento. Será que ela vai pensar, é normal? Ou ela pode pensar, é normal a relação de uma criança com um adulto? O que se passa na cabeça da criança a partir deste momento? Então, assim, o que nós estamos posicionando, que educação no sentido de sexualidade, seja lá qual for, é de responsabilidade restrita dos pais. E vou dizer, né, me desculpem os contraditórios, e ainda vou dizer, é restrita dos pais e em especial no lar. Eu acho que nem escola, professores, têm o direito de estar ensinando as crianças quanto à sexualidade. Eu acho que é um absurdo, né? Isto é responsabilidade dos pais, os pais é que cuidam disso. Concordo quando a professora, ela diz aqui que a arte ela precisa ser manifesta, então concordo plenamente. Mas se querem fazer, né, uma exposição de arte com nus, faz de forma reclusa, né? Monta um espaço lá, fecha, chama o público que adere a isso e apresenta ali. Não leve as nossas crianças, por favor. Não leve as nossas crianças, porque está no campo da indecisão. Você não sabe o que a criança, a partir dali, ela vai pensar, o que ela vai imaginar. Ou alguém pode me dizer, com certeza, o que a criança pode pensar para o futuro dela a partir dali. Então, é nesse ponto que nós analisamos e ignoramos. Viu, Leandro? Eu preciso ser preciso aqui. Ignoramos, é um absurdo, levar criança para estar tocando um homem, né, e vendo seus órgãos, né, de forma explícita, ao nosso ver, um absurdo. Ao seu ver e ao ver do pai que leva também, para o pai que leva, tudo bem. Diller, você acha que falta um pouco dessa coisa da autorregulação e da classificação etária? Pode faltar. Talvez seja esse o grande defeito, a grande falta da parte artística? Não? Eu acho que não é esse necessariamente, não. Por exemplo, a minha exposição estava regulada há 16 anos. Quem criou o texto que dizia para a prefeitura, do acordo que foi feito para as obras saírem, de que no local existiam crianças, fui eu que criei o texto. Eu que criei disso, eu vou criar um texto para ficar no esquema, aí não dá quiprocó. E eu criei o texto dizendo, vamos tirar por causa das crianças do balé e tal. Não existia esse argumento. Eu, o próprio artista, criei. Eu concluí obras no local, com crianças circulando, com os pais delas circulando, e nenhum deles houve questionamentos em relação a isso, até porque não existe... nenhuma das minhas obras são explícitas em relação a nua, nada disso. Não existe explicitude e quando forem colocadas não apenas as duas que estão aí, aqui as duas, mas todas as demais verão. Eu critico a invasão portuguesa no Brasil, eu critico a participação da igreja no processo de escravidão, eu critico esse monte de coisa. A religião, no caso
partindo de quem me atacou, não querem que nós discutamos a parte negativa que a história aponta. Aí foge um pouco sobre isso, então, independente da faixa etária, a coisa só embolou, porque eu não vejo aí necessariamente um conservadorismo. O conservador a gente dialoga, como estamos dialogando os três aqui. Eu vejo aí algo retrógrado, E a história já coloca muito bem o que esse tipo de cabeça retrógrada e controladora fez com inquisições e outras coisas. Eu vejo um pouco além. E isso é muito negativo. Você acha, aliás, vocês, pra gente ser um pouquinho breve, que eu vou chamar ainda o VT do OAB, depois vou pro intervalo, que há alguma política envolvida com relação a essa barração com certeza. De arte? Há política nascendo aí? Sempre há política quando há debate. Sempre há política. Qual o tipo de ideologia política? E é diferente. A gente pode fazer os recortes. Mas sempre há. Quando você entende qual tipo de grupo que está incitando isso, você entende qual a ideologia. Como, por exemplo, o MBL, que estava fazendo esses movimentos, sabe a quem o MBL responde? Como a página que me colocaram aqui na cidade chama Endireita Guarulhos. A quem? Eu fui marcado lá, então eu sei quem são, porque eu fui marcado. A quem? É claro que nós também fazemos autorreflexão e eu faço sempre. Eu não quero que minha obra agrida ninguém, mas eu quero que ela provoque sempre. Porque se a arte não provocar, não é arte. Há política, vereador, nesses movimentos ou não? Olha, eu preferia dizer que há grupos políticos que podem se aproveitar do ensejo, né? Agora, em se tratando, né, do público que tem o pensamento que eu tenho como pastor, público evangélico, cristão, eu acho que é mais em defesa da fé. É a questão da fé. A questão de arte a gente concorda plenamente, desde que a arte é cultura, né, e a gente não pode negar isso, desde que ela seja feita de forma precisa, os princípios morais acima de tudo, para a gente não tem problema nenhum. Eu acho que do nosso lado não é uma questão extremamente política não, Leandro, é uma questão de defesa da fé mesmo, os bons princípios que a Bíblia ensina. Há de outros tempos, professora, a mistura de política com arte também? Sim, há muito tempo. Eu acredito que desde muito tempo atrás mesmo, desde que a arte começou a criticar mesmo a política, os valores, enfim, tem essa busca mesmo por proibição e censura. Eu acredito no seguinte, a arte ela não pode ser punida, ela não pode ser proibida. O que você acha que é inapropriado, por exemplo, para uma criança, para sua criança, por exemplo, não vá assistir essa arte, não vá apreciá-la, porque você Esse é o grande ponto. Desculpa te cortar, mas já cortando, como muita gente critica. A Globo tem uma programação horrorosa. Até concordo que ela tem uma concessão pública, né? Mas você não gosta? Não assiste. Desligue. Exatamente. Você não gosta de determinado livro? Não leia. Você é errado. Não, mas é encheção da paciência. Eu nem tenho televisão em casa. O que é errado é proibir a liberdade de expressão, que todos têm. Seja ela com um conteúdo desrespeitoso para alguns no campo religioso, não se deve proibir a pessoa de se expressar. Isso está indo contra a arte, né? E a arte está ali para isso, para debater, para discutir. Então, se ela não agradou, acho que a arte fica até um ponto mais atingindo o seu objetivo por não ter agradado, né? E o fato de você agradar ou não agradar continua sendo arte. Uma pessoa que vai numa exposição ou numa peça de teatro, assiste um filme, enfim, assiste aquela performance e não gostou, não é porque ela não gostou que ela vai taxar aquilo como não é arte. Não, é arte, porém não gostei. Ela achou uma arte ruim, mas é arte do mesmo jeito. Exatamente. Esse tipo de conceito a gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente está aqui para informar, né? Eu, enquanto jornalista, estou aqui para informar, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa. Então, por exemplo, quando se usou o termo pedofilia, no caso do homem nu, vereador, em momento nenhum houve uma conotação sexual ali, foi o que a gente entendeu e o que foi explicado pelo artista. Então, para a gente entender bem o conceito, eu vou chamar aqui a palavra do Alexandre de Sá Domingues, que é presidente da OAB aqui de Guarulhos. Ele explica mais ou menos, né, até porque em 2 minutos não dá para explicar exatamente com profundidade. E eu tenho aqui o conceito também, o que diz o Código Penal, a lei mesmo, a letra da lei do que é pedofilia, para a gente bater ali para ver se aconteceu ou não, só para a gente poder entender e informar as pessoas
como você disse, professor, você pode não gostar, você pode não ver e não achar apropriado. Agora, chamar uma coisa de crime, uma coisa que não é muito complicado. Então vamos ver aí o que disse o presidente da OAB Guarulhos. Olá, meu nome é Alexandre de Sá, sou advogado criminalista e presidente da OAB Guarulhos. Estamos hoje falando sobre duas questões que são muito relativas à arte. A liberdade de expressão por um lado e a censura por outro. Todos nós, obviamente, gostamos de viver numa sociedade libertária, uma sociedade que garante o direito de livre expressão a todos os cidadãos. Só que todo o direito também encontra limites. Esses limites estão, obviamente, no abuso. O abuso à liberdade de expressão, ela é coibida pelo nosso ordenamento pátrio e, obviamente, a pessoa que abusa da sua liberdade de expressão, ela tem o dever de indenizar por eventual dano moral que ela acarrete. E a arte não está fora desta realidade. Quando exposta inadequadamente, pode causar certos danos aos cidadãos ali expostos. Agora, muitas palavras são associadas à arte e são retratadas até pela arte, como a zoofilia, que é a prática de sexo com animais, que pode configurar um crime ambiental de maus tratos a animais quando há o abuso do animal. Nós temos a questão também da pedofilia, que é um transtorno sexual, uma doença prevista, classificada pela OMS, que é coibida também pelo nosso ordenamento, seja quando há a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, isso o Código Penal trata como estupro de vulnerável, cuja pena vai de 8 a 15 anos de pena, e também nós temos a prática ou a distribuição de pornografia infantil, também para muitos se enquadra na figura da pedofilia. A transmissão, a venda, a manutenção e armazenamento de fotos com práticas sexuais, seja por crianças ou adolescentes, configura crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, finalmente, o respeito às religiões. O Código Penal também tutela tanto o direito de culto quanto o respeito aos símbolos das religiões. Senão isso pode configurar vilipêndio, também previsto no artigo 208 do Código Penal, e de forma muito pontual garante ali a liberdade de todos e limita, obviamente, o direito à liberdade de expressão, ou seja, os direitos devem coexistir. Obrigado, presidente. Portanto, aí vocês acompanharam o que o presidente falou, até acredito da parte dele bastante equilibrado. E aqui, para complementar, a gente tem o que diz o Código Penal Brasileiro. O Código Penal Brasileiro considera crime a relação sexual ou qualquer ato de satisfação do desejo e apetite sexual praticado por um adulto com crianças ou adolescentes menores de 14 anos. Eu acredito que até o próprio MAN não deve ser penalizado por ter uma criança ali assistindo aquela performance artística. Afinal, o papel dele, ele cumpriu, que foi sinalizar que ali tinha um conteúdo inadequado para menores, continha nudez, né, continha um nu artístico. Então, a presença ali daquela criança estava de inteira responsabilidade dos pais, né? Então, tanto o artista como o MAN, eles não devem ser penalizados por esse episódio. Leandro, qual o nome do doutor? Eu acabei. Alexandre de Sá Domingues. Doutor Alexandre foi bem claro que a liberdade de expressão, ela não pode violar outros direitos. Ele foi bem claro. Então, assim, houve apologia. A gente precisa ser bem claro. Houve apologia, né? Então, ali, uma criança tocando, literalmente, num adulto. Então, houve, sim, apologia. A liberdade de expressão, volto a dizer, não pode inferir, não pode violar outros direitos. E está no ECA. A insinuação está no ECA, se não me falha a memória, artigo 240. Então, é preciso deixar claro aqui isso também. E o doutor que se posicionou, ele foi bem claro quanto a essa situação. Vocês entenderam como apologia também? Não entendi como apologia, nem aqui, nem em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul. Não entendi como apologia. Eu atuei um bom tempo dentro da rede de proteção da criança e adolescente. Sou delegado de Defensoria Pública do Estado de São Paulo e não entendi como apologia também. Inclusive, fizemos uma moção de repúdio junto com todos os promotores da Defensoria que estiveram comigo durante o processo de censura que eu estava sofrendo. Eu concordo que precisa ter alguns limites, e esses limites foram bem colocados tanto pelo MAN com a sinalização. Eu acredito que a responsabilidade seja dos pais, sim, pastor, de
permitir ou não permitir o acesso, mas o simples ato de tocar um pé ou expor uma obra que retrata uma época, ou expor uma obra que critica um fato, eu não vejo isso necessariamente como pedofilia. E assim, aí quando a gente tenta desconstruir dizendo que sim, algo que eu não concordo que seja real, eu penso como Goebbels lá, por exemplo, do nazismo. Eu ficava falando isso sempre para ver se vira verdade. Não concordo. Só para fechar o bloco mesmo, eu quero deixar claro que, assim, do ponto de vista midiático e jornalístico, né, que essa é a minha parte, eu achei muito pior a divulgação da imagem da criança pelas redes sociais e todo o alarde que foi feito, que foi uma exposição da criança, do que o barulho pela causa em si. Isso sim eu achei muito lamentável. Intervalo e já voltamos. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O cadastramento biométrico já é obrigatório em Guarulhos. Isso significa que todos os eleitores devem comparecer às unidades da Justiça Eleitoral para fazerem a revisão de seus dados e também a coleta das suas digitais. Aquele eleitor que não comparecer terá o seu título cancelado, o que gera uma série de transtornos, como, por exemplo, tirar CPF, passaporte, obter empréstimo em bancos públicos, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino ou mesmo inscrição em concurso público. Então é muito importante que todos compareçam. O atendimento é feito por agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E o eleitor não deve deixar para a última hora, ele deve comparecer o mais breve possível, porque normalmente no final nós temos muitas filas. Agora, lembrando que aqueles eleitores que já fizeram a biometria, isso está inscrito no título eleitoral, eles não precisam comparecer novamente. Vem para a biometria e não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Maravilha, Câmara em Pauta de volta, programa bastante quente, falando hoje de arte versus censura, versus liberdade de expressão, versus ofensas a princípios religiosos, morais, éticos e tudo o mais, num debate bastante gostoso aqui com o pastor Anistaldo, que é vereador, vice-presidente dessa casa, vereador do PSC, com a Fernanda Cardoso de Faria, que é professora de História da Arte da Anhanguera, e com a Ailton Diller Malaquias, que é artista plástico aqui em Guarulhos. Vereador, para a gente encaminhar o final do programa aqui, muita gente critica esse tipo de exposição ou de arte porque muitas vezes envolve recursos públicos, inclusive da Lei Rouanet. Então muita gente fala, mas o cara pegou dinheiro público para fazer uma exposição dessa. Você acha que existem, ou deveriam existir, não sei se existe realmente, eu não tenho esse conhecimento, parâmetros para uso dessa verba da Lei Rouanet? O Congresso Nacional, a partir desse ato aí, está ponderando alguns ajustes, né? E eu concordo que é necessário, né? Eu acho que tem que ter por parte do governo incentivo à arte, sem sombra de dúvida, mas precisa, Leandro, existir alguns parâmetros. Mas, Leandro, eu gostaria de fazer uma ponderação aqui, né? Por favor. A professora, ela falou que talvez ela levasse a criança e não visse nenhum mal nisso e tal, mas assim, para mentes puras, né, professora? Talvez a senhora tenha a mente pura. A gente vai ver pessoas, né, que não pode ver um nu. Não pode ver um nu. E você sabe que existe, né? E quando você analisa o pedófilo, que é aquele anseio e aquele desejo exacerbado por se relacionar com criança, você vai ver que há uma discussão muito aberta aí, né? Uns dizem que é doença,
outros dizem que é impulso normal mesmo e tem que se pagar por isso. Só que, de qualquer forma, a pessoa não perde o sentido de tirocínio. É um desejo exacerbado e ele faz de forma consciente. Então, quando se expõe, há o anseio sim, há o desejo sim. E é em relação a isso que nós, os cristãos, eu falo aqui agora como pastor, a gente busca preservar. A gente não quer aqui incriminar, Leandro, o artista, mas considerar a ele que precisa ter limites. A arte é cultura e ela vem para o bem. A gente quer que a arte continue, que seja incentivada, mas a gente precisa entender que o futuro das nossas crianças está em jogo. Quando a professora falou aí, e eu concordo plenamente, que no caso da filha dela, ela não sabe o que pode passar na cabeça da criança, realmente a senhora está de parabéns, professora. Nós não sabemos. De que forma aquele nu que muitas pessoas dizem que é artístico pode influenciar a cabeça da criança. Ela pode pensar de uma forma diferenciada, porque hoje ela está na inocência. Aí eu volto no que diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar. Né? Essa questão, eu agora quero fazer uma misturazinha aqui, mas é proposital, né? A questão da ideologia, né? Das ideologias aversas que estão pregando por aí, é um risco também, porque às vezes é o incentivo. E os pais é que têm que orientar os filhos e quando ele crescer, tiver esse tirocínio, seja no âmbito literal e no âmbito espiritual, ele decidir realmente o que vai ser da vida dele, o que vai ser do futuro dele. E não expor as nossas crianças ao que está acontecendo. E aí, Leandro, eu não vou apresentar aqui as imagens porque não se fazem necessário, mas eu trouxe para se caso fosse preciso, são absurdos. São absurdos a partir de lá, né, da exposição do Santander no Rio Grande do Sul. Né? Blasfêmia contra os elementos sagrados da Igreja Católica, e aí ofende. Eu acho que a arte não é isso. Né? A arte é cultura, ela serve para expressar a ideia do artista, acima de tudo, e não ficar escarnecendo de religião alguma. Se acontece isso, Leandro, nós estamos falando do Brasil, país democrático, mas se acontece isso num outro país, talvez o agravame seria muito maior. Então, o que nós queremos dizer aqui, e o que eu quero dizer como pastor evangélico, nós precisamos, acima de tudo, prezar pela moralidade, seja na arte, seja na igreja, seja de que forma for. Nós precisamos zelar pela moralidade. A arte sempre vamos defender, nós cristãos não somos contra a arte. Aliás, temos expressão artísticas dentro das igrejas também. Mas o que nós prezamos é pelo futuro das nossas crianças. Não podemos colocar em risco o futuro da nossa criança e o entender da nossa criança para o amanhã. Nós não podemos colocar em risco. Okay. Então esse é meu posicionamento. Está bem colocada a opinião. Diler, para a gente finalizar essa coisa da Lei Rouanet, só para a gente finalizar, você acha que deve ter algum parâmetro para se regular isso? Já existem muitos parâmetros em relação à Lei Rouanet, até porque nem todo mundo tem acesso à Lei Rouanet, né? Nem todos têm acesso à Lei Rouanet. Quanto ao Congresso pensar em regular isso, eu não acredito que esse Congresso atual esteja preparado para isso, não, porque é muito ruim também, a nível intelectual. Mas eu acredito que tenha que ter alguns certos controles, não necessariamente controle à arte. A arte não deve ser controlada nunca. Mas deve se existir controles às expressões. Até porque as expressões contrárias também, muitas vezes, na hora de opinar, elas são expressões muito baixas. Por exemplo, eu quando produzi minhas obras, eu produzi apenas um período de transição. Eu pintei as partes das respostas que eu encontrei do porquê eu sempre me incomodei de estar no catolicismo, que é a minha família, e me incomodei muito lá. Fiz escola dominical evangélica, me incomodei muito lá. Fui para o candomblé e me incomodei muito lá. E por quê? Porque eu encontrei muita hipocrisia. Eu encontrei muita gente safada lá dentro e me afastou. Eu sempre gosto quando eu encontro pessoas que são cristãs de verdade. Até porque eu acredito que o maior problema do cristianismo foi abrir as portas para Constantino.
Se não tivesse aberto as portas para Constantino, seria um grupo menor, porém seria um grupo de melhor respeito. Não teria surgido um Lutero da vida para criar depois o conceito que criou, que depois também foi desrespeitado o conceito que ele criou da igreja. Então, quando a gente pega no decorrer do tempo, não foi do zero que eu cheguei hoje à necessidade de ter que expressar desse jeito. Quando a gente fala de desrespeitar os símbolos, eu digo mais uma vez, o maior desrespeito aos símbolos cristãos é praticado pela maioria de cristãos. E eu não generalizo, mas uma grande maioria que mais desrespeita os símbolos cristãos são cristãos. Tanto no ato de pedofilia, quanto em todos os atos de censura, de inquisição e outras questões. É desrespeitoso demais. Infelizmente, eu adoraria que fosse diferente. Mas não é. Se fosse diferente, eu seria um outro sujeito. Para fechar, Diller, para fechar, só porque já estourei já. Eu espero que esse debate nosso aqui possa nos abrir uma outra reflexão. Eu espero que essas pessoas que estão envolvidas nesse processo todo, que elas tenham sido tocadas de alguma forma. Estou sendo muito romântico aqui, viu? Mas eu espero que nós possamos avançar bastante, porque uma sociedade sem discutir esse tipo de tema sempre vai ser uma sociedade desgraçada. Serviu como consideração final a sua, então eu vou vir de trás para frente, professora. Olha, consideração final, obrigado por ter participado do Câmara em Pauta. Para finalizar, assim, a minha opinião, eu acredito até que essa fala final do pastor foi um pouco contraditória, que eu sou a favor da arte, nós cristãos somos a favor da arte. Porém, o que aconteceu ali no Santander, inclusive nas obras do nosso amigo aqui, de barrar, de fechar, de não vamos expor mais, vamos proibir, isso não é ser a favor da arte, pelo contrário, isso é ser contra. Você está censurando, você está tirando a liberdade de expressão das pessoas, e isso para mim não é arte. Então devemos ter sim a liberdade de expressão, doa quem doer, goste ou não, arte vai continuar sendo arte, e para concluir é isso que eu penso. Não gostou? Não vá assistir, né? Não precisa se expor a isso, nem a sua família. Obrigado, professora. Vereador, obrigado. Obrigado, Leandro. Eu quero agradecer também aos participantes. Que Deus abençoe todos nós e pensemos sempre. O futuro do nosso amanhã está nas crianças. Leandro, eu me preocupo muito com isso, tá? É o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso amanhã, nossas crianças. Então, vamos ensinar o caminho que ela realmente deve andar. Obrigado, Leandro. Muito obrigado aos três. Este foi o Câmara em Pauta de hoje. Por mim, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando, porque isso é tema para muito tempo, mas a gente fez um recorte na medida do possível. Espero ter ajudado você, como disse aqui o Diller, a gente levar um pouco de luz para você poder entender melhor e aí você forme aí o seu julgamento, seu juízo de valor, enfim, sobre toda essa questão, ok? Combinado? Obrigado por ter ficado com a gente. Nos vemos aqui numa próxima, então, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.